Muito bom dia para você, ouvinte da ZYL 865, Rádio Live FM, Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Nessa manhã de segunda-feira e dia 1º de setembro, né? Estão faltando 121 dias para acabar 2025. 4 meses, né? Setembro, outubro, né? Agora faltam setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses para acabar o ano de 2025, que está voando, né? Vamos dar bom dia a Léo Pulha. Tudo bem, Léo? Bom dia, Paulo. Tudo ótimo. Bom dia para você, ouvinte da 100.7 FM. Setembro começando, mais uma semana começando. E começando, como sempre, com animação, com música boa, na medida certa e informação de qualidade, informação objetiva para você até as 9 da manhã. Então tá, vamos lá, vamos seguindo, trazendo aí as principais manchetes desse final de semana, né, que acompanha aí o início da segunda-feira. Destaques do dia. Polícia prende suspeito de assalto à casa lotérica em Campos. Morre o escritor Luiz Fernando Veríssimo aos 88 anos. Incêndio atinge residência na Baixada Campista. A empresa de inteligência artificial dona do ChatGPT abre o primeiro escritório da América Latina em São Paulo. Contas de luz seguem mais caras em setembro com bandeira vermelha 2. Moradores do assentamento Zumbi dos Palmares fecham estrada e cobram melhorias. E moradores também reclamam da estrutura precária e da falta de medicamentos na UPH de Ururaí. Morre em Campos aos 91 anos o médico Selmo Ferreira de Souza. Mudanças climáticas podem reduzir drasticamente a capacidade de renovação das águas subterrâneas do Brasil. A Alerj começa a analisar projeto que cria tarifaço fluminense. O julgamento de Bolsonaro começa amanhã e terá 8 sessões. Venda de motos batem recorde no primeiro semestre de 2025. Terremoto de magnitude 6.0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. Brasil toma susto, mas vira diante de Dominicanas e vai às quartas do Mundial Feminino de Vôlei. E no basquete masculino, o Brasil vence a Argentina e é pentacampeão da Copa América. O Brasil tinha vencido os Estados Unidos na semifinal. Foi o time do basquete brasileiro, me trouxe alegrias no final de semana. E no Brasileirão, Vasco venceu ontem o Sport, saiu da degola, o Fluminense empatou com o Santos, o Botafogo havia ganho do Bragantino no sábado por 4-1 e o Flamengo, né, tomou um gol de empate, acabou aí perdendo, né, a oportunidade de abrir mais pontos, porque o Palmeiras empatou com o Corinthians. Ou seja, a rodada foi boa pro Cruzeiro, né, que acabou vencendo, tem um jogo a mais, o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, mas tá aí, o Campeonato Brasileiro dá uma parada agora, né, Léo? Data FIFA. Data FIFA, 2 jogos da seleção brasileira. Então é isso aí, gente. Está no ar para você a partir de agora com o oferecimento master do Arroz Cepé. Live Notícias. E vamos saber o que é comemorado na data de hoje. É um dia importante que eu tenho vários amigos, né? Porque hoje é dia do profissional de educação física, celebrando os profissionais que promovem saúde e bem-estar por meio da atividade física. A data marca a regulamentação da profissão em 1998. Vou citar aqui grandes professores, né, de educação física, profissionais, os primeiros aqui de Campos, como o Jorge Renato Monteiro, como o Contarini, que se aposentou agora do IFE, o Guilherme Cortes, o famoso Macarrão, né? Tem vários nomes aqui que eu posso citar, o Flávio Lopes, que é outra lenda viva da educação física em nossa cidade, e aos formandos novos, né? A essa turma que foi tudo aluno deles, né, Léo? Você tem algum grande amigo aí, professor de educação física? Tem, o Lucas Paixão, que era engenheiro formado pela UERJ, mas pela paixão com a educação física, ele mudou de profissão. Você sabe que ele é primo, né? Ele é primo dos meus sobrinhos, né? Lucas Paixão, filho de Zé Guilherme e de Patrícia. Isso, Patrícia, um abraço pra família sensacional. Zé Guilherme Paixão, famoso Zé Galinha. E Patrícia, a mãe dele, estudou comigo no liceu aos 3 anos, era quieta demais, não abria a boca. Lucas agora é professor, é isso aí, ele fazia medicina, não é isso? Não, ele fez engenharia. Ele fez engenharia, se formou
E depois ele fez educação física, hoje ele é bombeiro e professor de educação física. É, a minha profissão que eu queria ter feito e acabei não fazendo. Então, uma homenagem a todos eles aí, Marcos Almeida, né? São vários profissionais que eu tenho, vou esquecer de vários aqui, mas vale aí a dica, né? Ralph Guzzo, que está parado, agora está lá, morando lá no Imbé. Bem, também hoje é dia... Ah, rapaz, vamos fazer uma alusão aqui ao nosso querido Périx de Manuel, da Brazilian Jazz Singer, porque hoje é dia do... Bailarino. Aê! E da bailarina também, né? Ele é, rapaz. É a data que homenageia quem se dedica à arte da dança, com muita disciplina, expressão corporal. É uma forma de valorizar a cultura e o esforço desses artistas, que são atletas também, né, Paulo? Cá entre nós, não é fácil ser bailarino. Bota atleta nisso. O Michael Jordan, na sua melhor fase, quando ele voava, ele era comparado a um bailarino, porque ele fazia 360 graus no ar, não é? O Mikhail Baryshnikov foi um grande atleta, tem que ser. Agora, o preconceito muito grande no Brasil para qualquer menino que faça balé, né? Aí a gente entra com uma tradição de preconceito, né? Já que o balé lá na Rússia é dado desde pequeno, né? Vamos lá. Dia Nacional também do endocrinologista, importante especialidade médica, não é isso, Léo? É isso aí, são especialistas em hormônios, metabolismo e doenças como diabetes e tireoide. Uma data que reconhece a importância desse profissional na saúde integral do paciente. E uma data importantíssima, o início do Setembro Amarelo, a abertura da campanha de prevenção ao suicídio no Brasil, visa promover o diálogo, a escuta e a valorização da vida. E a gente sempre tem um parâmetro, um paradigma para quebrar quando fala de suicídio, né, Léo? Exatamente, Paulo. É porque é um tabu, né? E é importante dar visibilidade, levar a sério os problemas de transtorno psiquiátrico. Se tem alguém perto de você que está com quadro de depressão, a gente tem que levar muito a sério, porque pode chegar a medidas extremas. Bem, os aniversariantes famosos do dia, Thiago Rodrigues, que é ator brasileiro, nasceu no Rio em 80, está completando 45 anos. Também faz aniversário hoje a Gloria Estefan, que é a cantora cubana, né, mais radicada nos Estados Unidos há muito tempo. Ela nasceu em Havana em 57 e completa hoje 68 anos. Cantou a música tema das Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Perfeito. Também o Max Fercondini, que é ator, nasceu em São Vicente, São Paulo, em 85, está com 40 anos. Os famosos aqui da nossa região, quero mandar um abraço especial pro Vitor Mineiro, grande engenheiro de som, né? Gente fina pra caramba, Manuela Mata, Gilmar do Forró. Gilmar do Forró é ascensorista lá no Ninho das Águias. E o meu querido Tenentinho, que é o Guilherme Monteiro Martins, também está completando mais um ano de vida. E você tem conhecido aí, Léo? Tem a minha amiga Kátia Nahum, psicóloga de Macaé. E aqui em Campos tem o Silvio Júnior, que é corretor de imóveis e muito conhecido na cidade como torcedor do Fluminense. Ele organiza excursões, né, antigamente da Young Flu, hoje da torcida Sobra Nada, leva a galera para ver jogo no Maracanã. Então, você tá fazendo aniversário hoje? Considere-se parabenizado pela equipe da Live FM, né? Porque quando a gente faz aniversário, todo mundo quer comer o nosso bolo, né? Então tá aí. Bem, tá aqui, ó. Já tem participação. Vou fazer uma pergunta a você, Paulo André ou Léo. Por que a Avenida Nilo Peçanha não tem o nome da Avenida Presidente Nilo Peçanha? Doutor Nilo foi presidente do Brasil. E aí? A pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. O Rio de Janeiro tem a Presidente Vargas, né? As principais vias da cidade. Deveria ser Presidente Nilo Peçanha mesmo. Boa, bem cara. colocado. Vamos convocar a nossa querida Rafaela Machado, que veio com um tema maneiro agora, né? Ela falando sobre os OVNIs em Atafona e naquela região, né? Isso aí é... Você já viu, né, Paulo? Eu já vi, cara. Vamos chamar de mentiroso aqui, mas eu tinha testemunha ao meu lado, tá beleza? Então daqui a pouco a gente volta. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Voltamos a apresentar Live Notícias. Rádio Live FM. Foi uma pausa aqui para eu falar da Daniele Costa, filha do nosso grande ouvinte Fabiano Costa, fazendo aniversário hoje. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo também que ele tem vasto material sobre questão de OVNIs, né? Tá dando ibope aqui a questão do OVNI. Vamos lá então. Previsão do tempo live. Agora sim, 7 horas da manhã, 23 minutos, na segunda-feira, dia 1º de setembro, e teremos um dia de sol
com algumas nuvens aqui em Campos do Goytacazes e região. E chuva. Mas chove rápido durante o dia Tá e chovendo. também à noite. Tá chovendo. Tá chovendo? Tá chovendo. Então, a perspectiva é da gente ter, Paulo, 7,3 milímetros de chuva, né, 92% de chance, a temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 25 graus, então uma pequena amplitude térmica hoje, um dia frio, vento leste 10 km por hora e umidade mínima de 69% e máxima de 93%. Só nasceu hoje antes das 6 da manhã, nasceu às 5 horas da manhã e 56 minutos e vai se pôr às 5h35 da tarde. No momento chove aqui em Campos dos Goytacazes, 21 graus, né? Temos a previsão de chover até meio-dia, mais ou menos aqui, né? Corroborando aí com a previsão do tempo. E à noite volta a chuva, hein? Noite e madrugada volta a chuva, porque amanhã de terça continua com chuva. E essa madrugada, né, teremos aí 18, 17, olha só, né? Mais uma frentezinha fria chegando sem vento sul, que é o grande diferencial dessa previsão aí, né? Trânsito Live. E o trânsito apresenta retenções. Eu quero fazer um alerta. Chegou aqui uma mensagem no sábado, não é? Da pista lá da RJ 216, totalmente tomada de água. Pista lateral, aquela pista auxiliar na direção de quem está indo para a Presidente Kennedy ali, né? Pro trevo da 28 de março. E uma coisa que todos os motoristas reclamam são as poças d'água criadas na 28 de março, né? Principalmente ali depois vamos chamar ali, depois da Arthur Bernardes, principalmente chegando, né, lá no trevo. Cara, é uma poça d'água incrível, Léo. Não tem vazão daquela água ali na 28 de março, qualquer chuvinha enche d'água a pista e é perigoso, né? Então a gente chama o alerta aos motoristas para tomar cuidado com água nas calçadas para não molhar os pedestres, né? Porque a 28 de março está com várias retenções. Aqui em frente à rádio costuma formar uma grande poça ali, em frente ao ponto do ônibus, né? Temos agora talvez uma pequena movimentação ali na Tapera. Tá começando a ficar um pouco lento. Pode ser também por causa de água, né? Então a gente pede a terraplanagem, você que está na estrada, muito cuidado, né, Léo? E principalmente essa relação de água empoçada, cara. Eu não consigo entender. Fizeram uma obra e não tem escoamento dessa água. Pois é, complicado, Paulo. O trânsito também está intenso na chegada da Estrada dos Ceramistas aqui a Campos, né, ali na rotatória da polícia. Está com bastante trânsito. A Estrada dos Ceramistas que está funcionando no sistema Pareciga, né? Imagina o lamaçal que está lá agora. Então tá aí. Você tem algum vídeo para mandar, alguma mensagem? Estamos aqui, 22997971007. Esse é o seu Live Notícias. Aqui tem muito mais música. Live FM. Polícia prende suspeito de assalto à casa lotérica em Campos. Muito bem, 7 horas e 28 minutos. Um homem foi preso na tarde de sexta-feira no bairro Codim, em Guarulhos, acusado de participar do assalto a uma casa lotérica ocorrido pela manhã no centro de Campos. A ação contou com a integração das polícias civil e militar. Durante a abordagem, o suspeito confessou envolvimento no crime e afirmou ter recebido R$1.000 para participar da ação. Ele ainda apresentou aos agentes o comprovante do pagamento realizado via Pix. As buscas continuam para localizar o segundo suspeito de participação no assalto. Você por dentro de tudo. Morre o escritor Luiz Fernando Veríssimo aos 88 anos. Notícias Brasil. O escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo morreu na madrugada de sábado em decorrência de complicações causadas por um grave quadro de pneumonia. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto na UTI do Hospital Moinhos de Vento. O corpo de Luiz Fernando foi enterrado no próprio sábado no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. A despedida ficou restrita a familiares. Veríssimo deixa a esposa, Lúcia Helena Massa, e 3 filhos, Pedro, Fernando e Mariano. O autor, que convivia com mal de Parkinson, já havia enfrentado problemas cardíacos, um acidente vascular cerebral em 2021 e no ano seguinte, né, passou por um procedimento para a colocação de um marca-passo. Luiz Fernando era filho do escritor consagrado Érico Veríssimo, né, e publicou 80 títulos, entre eles As Mentiras que os Homens Contam, o popular Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua, É de Morte e Outras Histórias. Ele é um mestre das crônicas e contos e conquistou popularidade nacional com obras como Analista de Bagé, que foi lançado em 1981.
Ainda tinha tirinhas, né? Ele participava de Sim. quadrinhos também. Um grande escritor, um grande crítico, né? Um imortal, né? A gente sabe que esse aí vai ficar imortal com as suas obras, né? Com certeza. Live Notícias. Você por dentro de tudo. A empresa de inteligência artificial, dona do ChatGPT, abre o primeiro escritório na América Latina em São Paulo. Notícias internacionais. A OpenAI anunciou que vai abrir um escritório em São Paulo até o final do ano. Será a primeira operação na América Latina da gigante de tecnologia proprietária do ChatGPT. O Brasil já é um dos 3 maiores mercados para o assistente de inteligência artificial no mundo, com mais de 50 milhões de usuários e 140 milhões de mensagens por dia. E agora entra no plano de expansão internacional da empresa. A sede paulista será usada para treinamentos, encontros e apoio a organizações sociais, para ficar mais próximo do setor empresarial brasileiro. E aí, você usa o ChatGPT? Eu uso, Paulo, mas eu uso mais como mecanismo de busca, eu uso como um Google melhorado. Ah, porque tem muita gente que só está querendo saber de escrever no ChatGPT. Não, eu mesmo escrevo os meus textos. Tem jornalista aí que está escrevendo no ChatGPT. Jornalista tem que escrever ou então falar, né? Pois então, é. tá Daqui aí. a pouco vão substituir a gente, vão colocar uma voz de inteligência artificial no nosso lugar. Live Notícias está no ar. Rádio Live. Live FM. Live Notícias. Contas de luz seguem mais caras em setembro com bandeira vermelha 2. Notícias Brasil. E isso mexe um pouquinho com o bolso de todo mundo, né? As contas de luz vão continuar pesando aí no bolso, meu, seu, de você ouvinte. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu manter a bandeira vermelha no patamar 2, o que significa a cobrança de um adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a medida foi necessária devido às chuvas abaixo da média e o maior acionamento das usinas termoelétricas. De acordo com a ANEEL, o acionamento se deve às chuvas abaixo da média, né? O aumento dessa operação por termoelétricas. Em agosto está em vigor também a bandeira vermelha 2. No mês anterior, Paulo, a bandeira tinha sido a bandeira vermelha 1. Bem, o sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termoelétricas, né? Vamos pedir para chover, né? Que é melhor. Fazer o cacique cobra coral. É isso aí. Live FM. Você por dentro de tudo. Moradores do assentamento Zumbi dos Palmares fecham estrada e cobram melhorias. Moradores do assentamento Zumbi dos Palmares interditaram na última sexta a estrada que corta o assentamento e liga a usina São João à localidade de Mundeus. A manifestação teve início às 6 horas da manhã e buscou chamar a atenção para as más condições da via, agravadas pelo tráfego intenso de caminhões pesados. E o mais interessante é que o pessoal fala Mundeus. Não fala Mundeus, não. Todo mundo verdade. lá fala Mundeus. É igual Tocos, né? Que não tem acento, tinha que ser Tocos. Bem, de acordo com os manifestantes, a situação tem gerado acidentes, prejuízos materiais, dificuldades no escoamento da produção agrícola. Ainda segundo os moradores, os problemas foram intensificados devido à obra realizada pelo DR nos acessos da Ponte Integração. Cerca de 500 famílias vivem e produzem no assentamento, dependendo diretamente da estrada para o transporte de mercadorias para a circulação. Essa questão do transporte é uma das maiores dificuldades dos produtores agrícolas aqui da nossa região. Através da assessoria, a deputada estadual Marina, do MST, afirmou ter encaminhado um ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, cobrando providências. Até o momento, segundo os moradores, não houve posicionamento oficial do órgão. Ano passado foi inaugurada uma ponte que não leva a lugar nenhum, né? Porque do lado de lá só tem lama, né? Imagina agora Exatamente. com essa chuva. E já foi anunciado pelo governo do estado que a inauguração da parte final só será em 2026, né? É ano de eleição, eles adoram inaugurar as coisas no ano de eleição, né? Sempre.
Live FM. Rádio Live FM. Moradores reclamam de estrutura precária e falta de medicamentos na UPH de Ururaí. 8 horas e 5 minutos. Bem, vamos lá. Descarte irregular do lixo, estrutura precária do prédio, pátio com rachaduras e rede de esgoto à mostra. Todas essas reclamações é na unidade pré-hospitalar de Ururaí, né? Além também da falta de médicos especialistas, a ausência de medicamentos e estrutura inadequada no atendimento 24 horas. De acordo com alguns usuários, os problemas se agravaram desde a inauguração da Policlínica da Tapera, a poucos quilômetros de Ururaí, aqui em Campos Goytacazes. Entretanto, a falta de médicos é relatada em ambos os locais. A UPH de Ururaí costuma atender várias localidades, como as comunidades de Bitioca, Ponta da Lama e Cacheta. A unidade é procurada também em situações de emergências por vítimas de acidentes de trânsito na BR-101 e arredores, tornando a situação ainda mais crítica. Bem, a Fundação Municipal de Saúde informou por meio de nota que a UPH conta diariamente com um pediatra e 2 médicos clínicos, além de oferecer suporte em psiquiatria e atendimentos de emergência na região. A unidade também dispõe de serviços ambulatoriais, como marcação reguladas pelo Núcleo de Controle e Regulação. E, de acordo com a Secretaria de Saúde, caso seja necessária internação ou procedimento mais complexo, os pacientes são encaminhados ao Hospital Ferreira Machado, ao Hospital Geral de Guarulhos e unidades conveniadas. Paulo, é importante pontuar também que os moradores de Ururaí têm muita dificuldade de transporte. Então, se você tem problemas nessa unidade local, é muito difícil para as pessoas se deslocarem até o Ferreira Machado ou centro de Campos, porque a rede de transporte é péssima. O tamanho do nosso município proporciona esse tipo de problema, né? O pessoal de Vila Nova também está reclamando da falta da ambulância lá. Tem pessoas que precisam vir a Campos para fazer a hemodiálise. Então fica aí, né? Teve a resposta da prefeitura, vamos aguardar a melhora desses serviços, né? Live Notícias. Você por dentro de tudo. 8 horas e 9 minutos aqui na Planície Goitacá, 21 graus. Bem, morreu em Campos aos 91 anos o médico Selmo Ferreira de Souza. O médico Selmo Ferreira de Souza faleceu no sábado, aos 91 anos, e o velório e o sepultamento aconteceram ontem, no cemitério Campo das Paz, em Campos. Bem, a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia e a Fundação Benedito Pereira Nunes emitiram nota de pesar pelo falecimento do ex-professor da Faculdade de Medicina de Campos. Rapaz, e o Dr. Selmo era muito conhecido, né? Inclusive foi médico da minha mãe e os seus filhos, deixa filhos aí, né? Netos também, né, Léo? Nossos sentimentos. Sim, a gente presta solidariedade à família, né? Uma grande perda para a categoria e para a sociedade campista, né? Já que ele foi um médico muito importante. Onde você estiver. Live FM. Mudanças climáticas podem reduzir drasticamente a capacidade de renovação das águas subterrâneas no Brasil. Meio Ambiente. A crise climática global pode comprometer de forma significativa a recarga natural dos aquíferos brasileiros, reduzindo a oferta de águas subterrâneas em praticamente todo o território nacional. A conclusão de um estudo conduzido por cientistas do Instituto de Geociências da USP e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eles analisaram os impactos de diferentes cenários climáticos sobre a disponibilidade hídrica até o final do século. As águas subterrâneas são aquelas que se acumulam abaixo da superfície terrestre, em formações geológicas chamadas de aquíferos. Elas se infiltram lentamente no solo após as chuvas e abastecem poços, nascentes, rios e ecossistemas. No Brasil, estima-se que 112 milhões de brasileiros, 56% da população, sejam abastecidos total ou parcialmente por essa fonte. Os resultados mostram que o país deverá registrar aumentos consistentes de temperatura ao longo do século, entre 1,02 e 3,066, né? 3,66 graus centígrados, dependendo do cenário e do período considerado. Ao mesmo tempo, a distribuição das chuvas tende a se tornar ainda mais desigual. As regiões sudeste e sul serão as mais atingidas, ficando mais secas tanto nas projeções otimistas quanto nas pessimistas. Apesar de sua importância estratégica, a dimensão subterrânea da crise hídrica tem recebido pouca atenção
de políticas públicas. E amanhã a gente vai estar dando destaque ao Laninha, né? Que pode vir com força nessa primavera. Live FM. Live FM. A Alerj começa a analisar projeto que cria tarifaço fluminense. Notícias estaduais. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro começou a analisar o projeto de lei 6.034 de 2025, encaminhado pelo governo estadual, que altera as regras de contribuição das empresas beneficiadas por incentivos fiscais. A proposta prevê o aumento gradual do repasse ao Fundo Orçamentário Temporário, o FOT, que hoje corresponde a 10% da diferença entre o ICMS pago com e sem o benefício. Bem, se aprovado, o percentual passará a 30% em 2026 e avançará progressivamente até chegar a 90% em 2032, ano que se encerra o regime atual de incentivos fiscais no Estado. O texto ainda cria a alíquota reduzida de 18,18% para casos de benefícios concedidos por prazo determinado e com contrapartidas específicas. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, reagiu de forma dura. A entidade afirma que o projeto equivale a um tarifaço fluminense que pode gerar perda de competitividade, retração de investimentos e risco de desemprego. Sente o clima. Onde você estiver. Você por dentro de tudo. Julgamento de Bolsonaro começa amanhã e terá 8 sessões. Notícias Brasil. O STF dá início amanhã ao julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Cerca de 2 anos e meio após a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, a Corte realizará um julgamento histórico que pode levar para a prisão o ex-presidente da República e generais do Exército Brasileiro pela acusação de golpe de Estado, medida inédita após a redemocratização do país. No entanto, a eventual prisão dos réus que forem condenados não vai ocorrer de forma automática após o julgamento e só poderá ser efetivada após o julgamento dos recursos contra a condenação. Em caso de condenação, os réus devem ficar em alas especiais de presídios ou nas dependências das Forças Armadas. Amanhã teremos mais informações aqui no Live Notícias. Rádio Live. Live FM. Vendas de motos batem recorde no primeiro semestre de 2025. Notícias Brasil. No primeiro semestre de 2025, foram emplacadas mais de 1 milhão de motos no país, de acordo com a FenaBrave, a federação que reúne os distribuidores de veículos do Brasil. O volume significa crescimento de 10,33% na comparação com o mesmo período de 2024. Nunca se vendeu tanta moto no Brasil. Além disso, os números confirmam a projeção de que o segmento deve bater recorde e superar os 2 milhões de unidades vendidas até o final do ano. Bem, a produção de motos acumuladas entre janeiro e junho também ultrapassou a barreira de 1 milhão de unidades. Segundo a Abraciclo, a associação que reúne os fabricantes do Polo Industrial de Manaus, houve alta de 15,3% sobre o mesmo período do ano passado e foi o melhor resultado da indústria nos últimos 14 anos. Mas por que está havendo esse aumento da venda de motos no Brasil? Segundo o presidente da Abraciclo, o Marcos Bento, há diversos fatores, entre eles a economia do combustível, a moto é mais barato, o baixo custo de manutenção, a agilidade nos deslocamentos, você consegue driblar os engarrafamentos e o constante crescimento da utilização profissional, os entregadores, principalmente. O outro fator é a queda de atratividade do transporte público, que ao longo das últimas décadas tem visto uma redução dos usuários. Aqui em Campos, o transporte público só piorou ao longo dos anos, né, Paulo? E a moto ela é um excelente veículo de locomoção, principalmente para sair desses engarrafamentos. Agora, muito cuidado, né, com moto. Moto, meu saudoso pai sempre dizia, o para-choque é sua perna, né, e você pode ter acidentes. Então, mantenha-se, faça uma direção defensiva, respeite a sinalização e quando chove fica um pouquinho ruim, né? Então, aí você tem que pegar um carro ou um aplicativo. Moto de fato é perigoso, então todo cuidado é pouco. 100.7 Live FM. Live Notícias. Rádio Live FM.
Terremoto de magnitude 6.0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. Notícias internacionais. 8 horas e 40 minutos, não é? A chuva continua em Campos Fininha, 22 graus no momento. E segundo o governo afegão, né, equipes de resgate buscam vítimas sob escombros e centenas de feridos foram levados ao hospital. O terremoto de magnitude 6.0 ocorreu no leste do país, a cerca de 130 quilômetros da capital Cabul, e teve uma profundidade de 8 quilômetros, considerado próximo à superfície, o que causa maior destruição. Casas de barro, pedra foram destruídas em bairros perto da fronteira com o Paquistão, segundo autoridades afegãs. Bem, 5 tremores secundários, cujas magnitudes variaram entre 4.3 e 5.2, foram registrados nas horas seguintes ao terremoto inicial. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Afeganistão é propenso a terremotos mortais, especialmente na Cordilheira Hindu Kush, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se encontram. Uma série de terremotos no oeste do país matou mais de 1.000 pessoas no ano passado. Ele não é tão 6 pontos, né? A escala Richter de 6.0, mas a 8 quilômetros da superfície, a destruição é total. E se você quiser saber mais sobre qualquer atividade sísmica no mundo, acesse o site painelglobal.com.br. Lá... Paulo, como se não bastasse a desgraça da guerra, né? Talibã, a invasão dos Estados Unidos, eles ainda têm que enfrentar tragédias naturais como essa. Live FM. Live FM. Você por dentro de tudo. Brasil toma susto, mas vira diante das dominicanas e vai às quartas de final do Mundial Feminino de Vôlei. Esporte. O Brasil tomou um susto, mas confirmou ontem um favoritismo diante da República Dominicana nas oitavas de final do Mundial Feminino de Vôlei. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães tiveram o primeiro set de muitos erros, mas deslancharam a partir da segunda parcial para selar a virada por 3-1, parciais de 18-25, 25-12, 25-20 e 25-12. Um amasso, hein? Sim, agora o Brasil encara a França nas quartas de final do Mundial. Está sendo realizado em Bangkok, na Tailândia. A partida da quinta-feira ainda não tem horário definido, mas vai ter transmissão ao vivo pelo Sport TV. As duas seleções mediram forças na fase de grupo e as brasileiras levaram a melhor. É uma virada depois de estarem perdendo por 2-0. As francesas surpreenderam as chinesas ontem para passar para as quartas de final com a vitória de 3-1. E o Brasil está de olho na Itália, né? Que é a grande vilã hoje, né? Para o nosso voleibol retomar aí o título mundial. E daqui a pouco nós vamos falar de Copa América de basquete. O Brasil venceu a Argentina, hein? Depois de muito tempo a gente conquista pela quinta vez. 100.7 Live FM. Brasil vence a Argentina e é pentacampeão da Copa América de basquete. É isso aí. Em reedição da final de 2022, a equipe brasileira mostrou equilíbrio coletivo, controlou a partida e venceu ontem a Argentina por 55-47 em Manágua, na Nicarágua. Com o resultado, o time comandado por Alexander Petrovic encerrou um jejum de 16 anos sem vencer a competição. O último título veio em 2009. É um jogo de você ver de placar baixíssimo, né? 55-47, mostrando o nervosismo que foi a partida. Eu acompanhei todo o jogo, né? Dessa vez eu consegui ver o jogo inteiro, porque basquete eu fico nervoso, acabo não vendo. Mas na noite anterior, né? O Brasil aplicou uma virada épica contra o time dos Estados Unidos. Muitas pessoas criticando, mas é o time Z dos Estados Unidos. Gente, o americano nasce com a bola de basquete. A estrutura do basquete dos Estados Unidos é um negócio absurdo. Qualquer time Z, D, W, Y dos Estados Unidos é um time a se bater, né? E o Brasil virou o primeiro tempo contra os Estados Unidos perdendo de 20 pontos. Terceiro quarto, ele perdeu, entrou o quarto com 10 pontos de diferença. Mas aí, sabe quanto é que foi o placar no final? 92-77. O Brasil aplicou um tarifaço no time dos Estados Unidos, Léo. Mas aí o Vingança Iago... dentro da quadra, né? Foi um tarifaço. Agora, o Iago, eleito MVP do duelo, foi o grande nome da equipe na campanha. Na decisão de ontem, o armador foi também o cestinha da partida com 14 pontos, 5 assistências e 2 rebotes.
O Bruno Caboclo também jogou muito, com 11 pontos. Gui Deodato com 9. E o Jorginho com 5 também apareceram em momentos decisivos. Vale ressaltar, né, que o Iago é baixinho, Léo. Tem vaga em qualquer time da NBA. Olha só, baixinho jogando basquete, hein? E o Iago, o craque da partida, o baixinho, falou o seguinte: vencemos como um time, vencemos como o Brasil. Estou muito feliz, orgulhoso por tudo que fizemos aqui nessa America Cup. Superamos tudo, lesões, adversários duríssimos, jogando como um grupo, jogando com união para honrar essa camisa. Um título importante para todos nós, para o nosso basquete, uma conquista muito especial, maravilha. Parabéns ao time de basquete do Brasil, hein? Que jogos que proporcionou a quem gosta do basquete, que é um esporte emocionante, né? Você fala assim, 20 pontos de diferença, o time tira, ainda abre 15. Eita, tarifaço bonito! Live FM. Esporte. E o Campeonato Brasileiro, fechando a 22ª rodada, continua com o Flamengo líder. Mas vamos aos resultados, porque no sábado o Juventude, que está brigando lá na parte de baixo da tabela, venceu o Ceará fora de casa, rapaz. Rapaz, e com isso o Juventude continua ainda lá com 18 pontos, né? O Botafogo jogou bem, venceu com grandes gols o Engenhão, no Engenhão, Nilton Santos, por 4-1 Bragantino. Botafogo agora chega à 5ª posição com 35 pontos. E o Cruzeiro venceu o São Paulo. O São Paulo jogou melhor que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro levou a melhor em casa, vencendo a partida por 1-0. Domingo Começou com o Fluminense empatando com o Santos por 0-0 na Vila Belmiro. Parece que teve mal entendido lá, desentendimento entre Neymar e o Ganso. E no mesmo horário teve Flamengo e Grêmio, né, Paulo? Flamengo abriu e o Grêmio empatou no final, foi isso? Rapaz, o Flamengo pressionou 70% de posse de bola. O Cruzeiro, o Grêmio, como disse o técnico Mano Menezes, se defendeu, né? Abdicou aí de tentar o ataque. Mas o Flamengo abriu com a Arrascaeta, um gol de sinuca, aquele que ele botou embaixo da perna do Kahneman, né? Tirando o goleiro, que foi o grande destaque. O Volpe, né, fez defesas incríveis, teve uma bola que ele pegou 2 vezes a bola e ainda fez o gol de empate, né? Uma infelicidade, um cruzamento, o único chute a gol do Grêmio praticamente foi o pênalti, né? Então tá aí, mas o Flamengo foi beneficiado porque o Palmeiras, que tem 1 ponto só, tirando as diferenças de jogos para o Flamengo, empatou com o Corinthians, né? O Palmeiras segue sem vencer o Corinthians esse ano. Isso foi uma ajuda para o Flamengo continuar na liderança e ainda com uma certa folga. Agora, o Mirassol, abram o olho para esse time. 5-1 no Bahia, Léo. Atropelou o Bahia, né? Jogando em casa lá no Maião. E agora o Mirassol chegou a 35 pontos. Ele está indo para as pré-libertadores, Paulo. Tem 6ª colocação atrás do Botafogo, que está em 5º. E o Vitória, depois de perder de 8-0 para o Flamengo, não fez questão de mostrar força e venceu o Atlético Mineiro, que tem que abrir o olho também no Campeonato Brasileiro. O Atlético está lá embaixo com 24 pontos. Ele está só 2 pontos acima do Vitória, apesar de ter 2 jogos a menos. O Vitória é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é o 17º com 22 pontos. E ontem também o Internacional venceu finalmente em casa, no Beira-Rio, o Fortaleza por 2-1 às 8h30 da noite. Mas e o Vasco venceu o Sport Clube do Recife, Lanterninha, lá na Ilha do Retiro por 3-2, Paulo. O Vasco da Gama com isso está aí aliviado em 15º lugar com 22 pontos. O Fortaleza está sacramentando a sua ida para a 2ª divisão, né? Um time que estava em Libertadores agora há pouco. Bem, agora vai ter pausa para data FIFA. É a velha história do campeonato, né? Isso aí, o Brasil entra em campo no Maracanã, quinta-feira, dia 4, contra o Chile, né? Já está classificado para a Copa do Mundo, mas a gente ainda tem essas 2 datas aí. Na partida seguinte acontece na terça-feira, às 8h30 da noite. O Brasil vai lá no El Alto para enfrentar a Bolívia na altitude. O Ancelotti vai descobrir o que é bom para tosse, hein? Vai sim, vai ficar sem ar. Agora eu queria mandar um abraço pro seu Neco, Oscar Neco, nosso querido maçom também da Marinha. Ele fala o seguinte, olha, Paulo André, na Pavuna tinha uma estrada que era chamada Avenida Automóvel Clube. Hoje ela virou Martin Luther King, não é? Talvez para aquela alusão que eu falei que aqui em Campos tem o presidente Kennedy, né? E lá tem a Martin Luther King. Valeu, amanhã estamos de volta com mais música e informação na medida certa, não é isso, Léo?
É isso aí, Paulo. Começando a semana bem. Valeu, ótima segunda. Até amanhã. Rádio Live, onde você estiver.